Ok, tá bom. Tá bom? Ei, professor. Boa noite. Boa noite, gente. Se eu parecer dispersa hoje, é que eu estou com um documento, o chefe do núcleo está assim, até ontem, né? E daí eu estou com um documento dos professores para fazer, eu estou prestando atenção na aula, tá? Tá bom, beleza. Tá bom? Mas eu estou aqui, estou prestando atenção aqui na aula e estou aqui observando o celular, porque é mensagem toda hora. Tá bom, eu também tranquilo. tenho aqui, tá, professor? Um documento aqui, ó. Hã? Olha o documento aqui. Ai, que documento lindo! Que documento mais lindo, hein? Ah, esse documento maravilhoso! Esse aí é mais fácil de lidar, né? Ai, que linda! Que linda! Gente, uma boa semana para vocês. Espero que tenha uma semana agradável. Vamos iniciar nossa última reunião, nossa 11ª reunião, tá bom? Foi um período bacana que ficamos juntos, tá? E vai ser uma reunião bem tranquila, tá, gente? Agora, como nós somos um grupo menor, nós temos mais tempo de apresentação, tempo mais de conversa, então, algo bem sossegado, bem suave, para que a gente comece e termine bem, né? Esse é meu segundo ano como atuando aqui na área da EJA, certo? E nesse segundo ano atuando na área da EJA, eu gosto muito dessa modalidade, né? Eu fiz muitos amigos, e entre os quais vocês, que nós estamos juntos aí, e vamos se ajudando e se encontrando, tá bom? Tem umas demandas para que eu possa fazer antes da nossa apresentação, que vai ser a parte final. É algo muito simples, tá? Algo muito tranquilo, e eu vou começar agora, já, a fazer essa apresentação, tá bom, gente? É a nossa reunião 11, tá? Como sempre, vocês estão livres para poder fazer as interrogações, aquilo que você achar melhor, tá bom? Então, essa reunião é uma reunião de compartilhamento e feedback, é a reunião 11, tá bom? Aquela avisinho de sempre da câmera aberta para que eu possa vê-los e os demais vê-los e a comunicação ocorrer de modo mais efetiva, tá? 11ª vez que eu falo sobre isso. Nessa reunião faremos o check-out, né, e avaliação da jornada, além do compartilhamento das implementações. Para tanto, objetiva-se refletir sobre os pontos de crescimento e aprendizado e oportunidade do grupo de estudo, identificar o feedback como uma prática importante de desenvolvimento das ações futuras e vislumbrar, a partir dos compartilhamentos dos colegas, a possibilidade de inovação na própria prática pedagógica, tá? Então, basicamente, é a mesma coisa, gente. Refletir sobre alguns pontos de crescimento, quem que aprendeu aqui nesse período juntos, né? Algum feedback que vocês possam passar, que vem daí, de vocês para cá, e para os formadores, né? De forma geral, e também ver o trabalho dos colegas, né? Que é a parte mais bacana de tudo isso. A gente vislumbrar, observar o trabalho dos demais colegas, né? Em relação a tudo que a gente viu até agora, e também aos trabalhos que vocês fizeram nas escolas, conheci um pouquinho da realidade. Agora, há pouco estava na turma anterior, a professora fez um trabalho sobre um CTG de Ponta Grossa, mostrando o prédio centenário lá para a gente, uma coisa bem bacana. A gente começa a ver o dia a dia das escolas, fora a escola que a gente trabalha, isso é muito gostoso, tá bom? Então, esse acolhimento, os 10 minutinhos que eu estou fazendo aqui, a avaliação da jornada, os 5 minutos, o compartilhamento, 60 minutos, e a conclusão, os 5 minutos restantes, tá? Acolhimento. No início dessa jornada, vocês receberam uma palavra que refletiram sobre como cada um poderia estar presente. Eu não vou forçar a memória de vocês, que nem eu lembro a palavra que eu peguei. Eram uns presentinhos que tinha na primeira reunião, foi uma reunião meio atropelada, que a gente estava bem no comecinho daquele período da greve lá, estava meio confuso aquele período, mas tinha uns presentinhos assim, que tinha uma palavra, aquela palavra era uma palavra inspiradora. Alguém se recorda qual palavra que pegou? Ninguém, é difícil, né, lembrar uma palavra que se pegou faz... Esse nosso formador, ele teve um war, né, por causa do período, né, aí a gente vai esquecendo mesmo das coisas.
entendeu? Eu acho que eu peguei paz, professor, alguma coisa assim. A Priscila não estava na primeira reunião, a Vânia pegou paz. Aí tinha as palavrinhas assim, Vânia, pode ser que você pegou paz mesmo, tá bom? A Eliane pegou família, era o número 10, ó. O pessoal tem memória melhor do que a minha, cara. Nossa, mãe, que bacana, né? E a Eliane pegou uma palavra certa, família, né? E ela estava aí com o nenenzinho ainda para nascer. Gente, a ideia aqui nessa reunião é o seguinte, nesses primeiros 30 minutos, é a gente fazer o check-out e a nossa avaliação da reunião. Depois a gente fazer as implementações, né, os trabalhos de implementações. Quem conseguiu colocar o link lá no chat, tranquilo. Quem não conseguiu, eu compartilho por aqui, tá bom? Fica tranquilo que tudo vai dar certo lá no final. O check-out, gente, é um forms um pouco mais longo, e eu queria muito que vocês fizessem agora, durante essa reunião, tá bom? Esse é o check-out. Eu vou colocar aqui para vocês o check-out. Ai, que rapaz do céu, cadê você, menina? Vou colocar aqui o check-out para vocês, para que vocês possam ir fazendo. Sumiu o bendito daqui. Acho que deve ser esse daqui, ó. É esse mesmo. Ó, esse aqui. Ó, estou colocando aqui o check-out e vou dar uns minutinhos, tá? Para que vocês possam preencher, tá? É importante fazer isso durante a reunião. Vou dar aí uns 5, 6 minutinhos e peço, conforme vocês vão terminando de responder esse check-out, vocês me dão um retorno aqui, por gentileza, no chat, para mim visualizar a que pé está. Tá bom, gente? Vou ficar em silêncio aqui. Se alguém precisar de ajuda, só abrir o microfone e falar, eu vi a mãozinha, tá bom?
Eliane, eu acho que você não consegue refazer, né? Vê se dá para você refazer. Se você conseguir refazer, você refaz, colocando a turma aí. Se você não conseguir, deixa assim mesmo, tá bom? A Vânia conseguiu, a Priscila, a Eliane fez, mas fez com a turma errada, mas tá vendo lá? Vou guardar um pouquinho mais, gente, mais uns 4 minutinhos, 3, 4 minutinhos. A Alessandra também. Valeu, Eliane. Obrigado. A André também conseguiu. Vou ver aqui como é que tá a situação da galera. Gente, eu vou guardar aí mais 2 minutinhos, tá? Aí 2 minutinhos eu toco para frente a coisa, tá bom? A Lúcia também, está todo mundo acabando já. Você acredita, professor, que eu tô com suspeita de sarampo? Sério? Sim, Você não tomou vacina, não, quando era criança? tomei, mas ele pode desencadear novamente. Lembra que Sabia, quarta não. eu não estava legal? Passei a semana inteira de hospital, cheguei agora. Estou de atestado ainda. Caramba, menino. Mas Tem tá uma sentindo o quê? alergia no corpo, a boca, eu quase não consigo. Hoje eu estou conseguindo falar. Tá terrível. Não, Mas é coceira pelo corpo? sim, o médico, porque deu uma alteração nos exames, daí ele pediu um monte de ecografia, fiz ontem, graças a Deus, nada em fígado, nada em pâncreas, nada em pulmão, nada de nada, né? Amanhã eu vou ter que repetir os exames de sangue para ver se é alergia do medicamento que eu tomei, de um chá, do que foi. Ninguém está sabendo. E o exame de sarampo ainda não saiu, que foi o último. Mas tem alteração. Coisa, hein, Lúcia? Tá Que feio, né? coisa em cada um. Que coisa, hein? Sim. Melhoras para você. Bem na época do calor, tá ferrada. Depois eu quero que o senhor compartilhe meu link, se o senhor puder. Fica tranquilo, pode ficar tranquilo, gente. Eu não consegui, eu faço por aqui. Eu até prefiro fazer por aqui, às vezes. Antes que a pessoa tiver muita habilidade aí, vai fazer por aí.
Às vezes eu até insisto em vocês fazerem por aí, para vocês aprenderem, mas eu faço por aqui, para mim também é fácil. Fala, Paula. Boa noite, professor. Bom. Eu tenho atividade e eu quero que o senhor apresente. Compartilhe? Daí eu explico. Beleza, tranquilo. Fica tranquilo, gente. Ó, vamos lá então, vamos trocar para frente a coisa. A galera, a maioria já fez. Deixa eu só vir aqui um pouquinho, só achar aqui onde está o meu slidezinho que eu estava fazendo ele bonitinho. E aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, que você aqui. Isso, gente. Olha, valeu, Daniele. Ó, vamos relembrar como é que foi essa jornada. Eu falei para vocês que foi uma jornada longa, né? Porque nós tivemos o período do recesso, foi praticamente 3 semanas longe dos formadores, né? O que fez com que ficasse uma jornada assim um pouco mais longa, né? Mas a gente teve 11 reuniões normais. Quem fez a primeira etapa, viu que a gente teve 10, essa que teve uma reunião a mais, né? A primeira reunião a gente fez acolhimento, né? Conhecê-los e conhecê-las, né? E foi a primeira reunião que a gente teve lá atrás. Na sequência, começou a falar sobre os assuntos que têm pertinência em relação à EJA, a Educação de Jovens e Adultos, e o primeiro deles foi sobre andragogia e aprendizagem do jovem e do adulto. Foi quando a gente chegou no consenso, né, a gente conversou, discutiu, que a andragogia em si, ela não dá conta do nosso público da EJA hoje, né, que a gente tem que fazer uma mescla entre a andragogia e a própria pedagogia, né, e é nesse contexto que a gente está pegando muitos alunos, assim, muitos novos, né, bem novos, assim, que os princípios da andragogia em si não dá conta, né, foi porque a gente conversou logo na segunda reunião. Segundinho só, gente. Isso, vamos lá. Ô, espirra. Depois nós fomos para as metodologias ativas. A metodologia ativa, a primeira que a gente falou, foi a rotação por estações, né? Foi o nosso primeiro trabalho que a gente fez, e depois a gente emendou com a metodologia ativa 2, onde a gente falou um pouquinho sobre storytelling, né? Nesse sentido, as metodologias ativas foram nesse contexto. Depois, nós falamos sobre algumas práticas de tecnologia, né, para poder utilizar, né, dentro da EJA, foi quando a gente falou sobre essa ferramenta que pode ser utilizada para elaborar questões, fazer interações com o aluno, fazer joguinhos, etc., chamada de Bambuze, né? Eu fui explicando para vocês como é que a ferramenta funciona, como é que faz a entrada no sistema, como é que faz o cadastro, e como é que você utiliza o banco de dados que tem lá, ou você pode elaborar outros, né? Depois, na reunião 6, nós falamos sobre as boas práticas e o protagonismo do estudante na EJA, né? E também no contexto da andragogia, que a gente lidar com alunos que gostam de fazer e não apenas receber, né? O aluno deve ser o protagonista. Depois nós falamos um pouquinho sobre gestão de sala de aula como combate à estratégia de frequência, da prevenção em frequência, né? Como a gente pode utilizar, vocês me deram várias ideias bacanas, que você está anotando aqui no meu caderninho aqui, que eu falo, que são ideias que vocês colocam em prática nas escolas que vocês trabalham, que ajudam a combater a infrequência, a evasão, né? E tudo isso, a gente compartilhou as ideias. Falar um pouquinho sobre atendimento educacional especializado, foi quando a gente aprendeu a função do AEE, Atendimento Educacional Especializado, dentro das escolas da EJA, muitos não conheciam nem que essa função existia, né? Depois, na reunião 9, falamos um pouquinho sobre a EJA e a empregabilidade, né? Possibilidades para jovens e adultos. Falamos um pouquinho sobre a inteligência emocional, né? Quando vai falar sobre EJA e empregabilidade, né? Falamos um pouquinho sobre as evidências de aprendizagem, que foi na reunião passada, né? Como a gente pode ter certeza que esse estudante aprendeu, né? E quais são as ferramentas e as estratégias que a gente usa para poder captar o aprendizado desse estudante. E também na reunião passada, alguns colegas apresentaram a sua implementação para a gente. Então, finalizando hoje com feedback e compartilhamento. A ideia, gente, olha, eu sou, como algum de vocês, professor de educação de jovens adultos há um bom tempo, tenho uns 20 anos já.
Durante muito tempo, nós sofremos, dentro da educação de jovens adultos, com materiais que não faziam relação com a EJA, né? Não tinha nada a ver com a EJA, né? Agora, então, a gente reclamava muito que não tinha material específico para a EJA. De alguns anos para cá, nós temos recebido muito material destinado e específico para a EJA, o que faz com que a gente se aprofunde mais nessa modalidade, aprenda mais sobre essa modalidade e também a gente se conheça e unidos a gente defenda aquilo que a gente acha que é correto, né? Que é uma modalidade que tem todo um resgate político, social, né, e de cidadania muito importante, que é educar o jovem, o adulto, fora da época de escola regular, né? Fora da época normal de escolar, entendeu? Então, muito material sobre a EJA. Então, a ideia dos formadores da EJA é que ele seja uma continuidade. Não é que é um curso que vai se repetindo. A ideia é que tenha uma continuidade, tá? Isso é um desafio para a galera lá da sede, que elabora esses slides, esse material, porque eles estão sempre procurando Liamara? Quem é Liamara? Não sei quem é Liamara. Estão sempre procurando temas novos, né? Abordagens diferentes, etc, etc, né? Isso. E, e nessa nova etapa, a terceira etapa, o que está sendo prometido e foi apresentado para a gente até agora, que virão temas diferentes do que esses que estão aí. Alguns vão se repetir porque ele não se exaure numa reunião só, como as metodologias ativas, por exemplo. Vão ter 2 reuniões de metodologia ativa, mas não vão abordar a estação por rotações ou storytelling, vão ter outros temas, né? E assim, a ideia é que o professor, se ele quiser e desejar, continue se matriculando dentro da EJA, dentro da EJA Formação Geral, né? E se ele fez a primeira etapa, se ele fez a segunda, quiser fazer a terceira, que não tenha tantas repetições, né? Ou não tenha repetição nenhuma. Essa é a ideia. Não é fácil fazer isso, mas essa é a ideia, tá? Então, para a terceira etapa, temas novos, coisas novas, né? Após relembrarmos tudo o que vivenciamos durante os encontros, deixe o seu presente para o grupo de estudo avaliando a jornada. O que seria o presente, gente? Seria um feedback. O que vocês acharam? Quais são esses temas que vocês acharam que não foi pertinente? Qual o tema que faltou aqui colocar, né? Qual o tema que está aqui, mas a dinâmica da reunião não deu conta do tema, ou desviou do tema? Qual a opinião de vocês sobre tudo isso que aconteceu nesse tempo todo? Né? É o feedback que faz parte do processo formativo. Então, essa ideia do feedback, tá? Eu vou passar para vocês um forms, tá? E esse forms vai ser aquilo que você vai fazer. Esse aqui ele é bem curtinho, tá, gente? Ele não é tão longo, tá? Mas eu vou dar um tempinho, uns 3 minutinhos, para que vocês possam fazer esse forms, tá? Ó, o forms, turma aí, tá? Ó. E quem vai terminando, por gentileza, vai me avisando aqui, para me ter noção. Esse é o último form, gente, depois não tem mais outro, não. Aquele final da reunião, é isso aí, tá? Vou dar um tempo para isso, que no final da reunião só encerra aqui e boa. Tá bom? Fica quietinho aqui para vocês fazerem.
gente. Esse aqui é bem curtinho. Ah, gente, ó, chegou uma informação bem legal aqui. Quer ver, ó? Eu vou repassar para vocês essa informação que acabou de chegar aqui. Aqui está falando sobre a emenda Eu acabei de falar aqui para vocês, acabei de saber que coincidência, né? Acabei de explicar para vocês sobre essa questão aqui, ó, da jornada 2, que foram esses temas, quando eu recebi aqui no WhatsApp os temas da jornada 3, tá? Então, ó, se algum de vocês se interessar em fazer a jornada 3, vai falar sobre as metodologias ativas em 2 reuniões, isso eu já tinha antecipado. Só que eu não sabia qual metodologia ativa ia ser tratada. Então, vai falar sobre essas estratégias de ensino, numa reunião, e a outra sobre protagonismo do estudante na EJA, são 2 metodologias ativas. Vai ter uma reunião que vai falar sobre recursos digitais na EJA, vai falar sobre um aplicativo, uma ferramenta que eu não conheço, vou aprender junto com vocês, se vocês quiserem participar conosco, chamado Gemini. Não conheço essa ferramenta, tem que aprender ainda, Gemini. Depois vai ter um tema chamado possibilidade de trabalho interdisciplinar na EJA, tá? Um tema que eu gosto bastante, esse aqui é o tema que essa reunião, eu vou ficar muito feliz de trabalhar com ela, que é comunicação assertiva e não violenta na EJA. Esse é um tema que eu acho bacana. Um outro, só tem o cabeçalho aqui, não tem a especificidade, que vai ser inclusão educacional na EJA. Normalmente vai falar sobre inclusão, mas a abordagem, eu não sei que não está escrito aqui. Avaliação e recuperação de aprendizagem na EJA. E um tema que não teve nessa etapa agora aqui é EJA e empreendedorismo, tá? Que vai ter lá na última, tá bom? Temas novos, ó. EJA, empreendedorismo, recuperação da aprendizagem, comunicação assertiva e não violenta, possibilidade de trabalho interdisciplinar, esse Gemini aqui, e 2 metodologias ativas que não teve. Você vê, tudo novo, tá? Tudo. A ideia é sempre trabalhar com coisas novas, diferentes, tá bom? Feito isso, vamos agora para frente, agora é a hora. Agora é a hora da gente ir para frente aqui, tá bom? Ó. É o nosso compartilhamento, 5 minutinhos para cada um, gente. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São poucos professores a apresentar, né? Poucos, não são muitos, né? E esses poucos professores, pode ficar tranquilo que tem tempo ainda, agora é 6h42. Vai dar tempo sossegado, tem 1 hora ainda para apresentar, sossegadinho. Só se o professor resolver falar demais aí, não demais, além do tempo, né? Acho que para falar demais tem dupla interpretação. Eu digo falar demais além do tempo. Aí eu vou erguer a mãozinha, assim, sabe? Para que tenha ciência, tá? E está na hora dele ir caminhando para o final. Como na aula passada, que tinha uma sugestão de um Padlet, e eu disse para vocês que eu não ia utilizar essa ferramenta, eu vou pedir para vocês, eu vou pedir novamente, que todos, mas todos que estão aqui na reunião, todos, por favor, façam um comentário sobre o trabalho do colega que está apresentando. Faça um comentário, faça um elogio, faça uma observação, porque depois que o colega apresentar, ele pode ver o que o grupo achou do trabalho, tá bom? Isso é muito bom, é um feedback muito importante. Então, enquanto o colega vai apresentando, vai escrevendo lá no chat, lá, o que você está achando da apresentação dele ou dela, tá bom? Um outro recado, rapidinho aqui, gente, é o seguinte, essa é a última reunião, eu tenho que fechar essas notas de vocês até amanhã, que é o meu prazo final. Se eu não entrar em contato com nenhum de vocês, é porque tá certo, tá tudo certinho, a nota tá fechada e já foi para frente e tá finalizado. Se eu entrar em contato, é porque algum link ficou bloqueado, alguma coisinha, eu peço para que vocês abram o link, deixem ele aberto lá como CED, como eu já expliquei para vocês. Abra o link, aí fica certo. Então, repito, se eu não entrar em contato, tudo certo. Se eu entrar em contato, é um ajustezinho pequeno, mas eu peço que faça com extrema urgência, que o prazo de entrega é amanhã, porque aí esse RCO fecha na sexta-feira, os nomes são enviados para o SERI, para subir lá para a certificação, e depois, contagem de tempo, distribuição de aula, você sabe como é que funciona esses negócios, né? Tá bom, gente? Ok? Então, eu tenho aqui a sequência, é o seguinte, ó, a sequência,
A Elisângela apresenta primeiro, depois a Alessandra, Priscila, Lúcia, Márcia, Daniela e o Ayrton, tá? Essa é a sequência que eu tenho aqui, tá? Nessa planilha que está aqui, alguns não colocaram o nome, eu coloquei por conta, que foram a Daniela e o Ayrton, mas a Daniela até falou comigo já, tá? Mas tudo bem, não tem importância não. Então, aqui eu estou com o trabalho aqui da Elisângela, tá? Ó, esse é o trabalho da Elisângela aqui. Espera um pouquinho, Elisângela. Aí eu vou abrir a palavra para você falar, tá bom? Um segundinho só. Isso, pode ficar à vontade, Elisângela. Então, boa noite, pessoal. O meu trabalho, eu sou pedagoga, trabalho aqui no Colégio Paulo Freire, em Marechal Cândido Rondon. Eu trabalho com ensino de jovens e adultos há 12 anos. Todo mundo acha que eu sou novinha, mas eu não sou não, já tenho 50, tá? Meus filhos já são tudo casados, 3 filhos. E, assim, eu trabalho muito com a questão da evasão escolar, por conta da EJA. Vocês sabem como é que é, muitos alunos desistem, né? E então a gente está diariamente trabalhando com a questão da evasão escolar. Inclusive nas reuniões que a gente faz, né? Nós organizamos o nosso plano de ação já em cima da questão da evasão escolar, como a gente vai trabalhar, quais são os projetos que a gente pode desenvolver com as turmas. A gente faz projetos semestrais, e nesse projeto semestral a gente já coloca, já elenca, né, atividades e conteúdos para chamar a atenção do aluno, puxar ele, né, para que ele possa vir para o colégio, fazer atividades extracurriculares, para envolver os alunos, para diminuir, então, um pouco essa questão da evasão escolar. Pode passar, professor. Então, assim, os nossos primeiros objetivos e estratégias, né? O que a gente faz? Eu vou falar assim no geral. A gente, em primeiro lugar, nós criamos grupos, que eu acho que a maioria das escolas tem, né? Nós temos grupos de pais e alunos. Nesses grupos de pais, a gente coloca todos os dias o nome desses alunos, né? Nós temos 3 turmas de fundamental. Então, a gente prioriza os alunos menores, porque a maioria desses alunos menores veio encaminhado pelo conselho tutelar. Então, ou pelo conselho, ou pela promotoria pública. Então, a gente tem que ter um olhar específico para esses alunos. Não que a gente não faça também com os adultos, né? A gente liga, manda recado e tal. Mas a gente prioriza realmente os alunos menores, porque a gente tem que ter esse acompanhamento de perto, né? A gente sempre fala que é a nata, né? Os alunos mais especiais possíveis, assim, vêm para cá, porque não tem outro colégio que aceite, está fora da idade série, né? Às vezes está fora da escola há muito tempo, vem de outros municípios, vem de outros lugares de mudança, e as escolas não aceitam por causa da idade, então acaba vindo aqui para a EJA, para a gente estar trabalhando com eles. Então, assim, ó, a gente faz uma planilha, não sei se dá para vocês verem aqui, mas essa planilha, ela é seriada, tá? A gente passa diariamente para coletar os dados dos alunos, diariamente. Então, a gente passa na sala, quando eu não passo, a diretora auxiliar Elaine passa, pega esses dados e, através dessa planilha, eu coloco os nomes no WhatsApp, tá? Que é daí enviado diariamente para os pais têm ciência. Nesse grupo de WhatsApp, nós temos a conselheira tutelar Gleice. Ela faz um acompanhamento através de um projeto que a gente chama Frequência na Escola, com o Conselho Tutelar, e daí ela está nos grupos, nesses 3 grupos específicos, né? Nós temos 2 segundos semestres e um 4º semestre. Então, ela acompanha. Então, além de inserir no SERP, quando não vem, né? E a Gleice também vai acompanhando diariamente aí esse trâmite dos nomes dos alunos que estão com baixa frequência e que não estão frequentando. Então, assim, eu trabalhei com essas 3 turmas em específico,
né, por conta da idade dos alunos e tal, e do acompanhamento da promotoria e do conselho tutelar, e nos módulos 1 e 2, que é o que a gente tem do ensino médio, né, dos alunos adultos. Então, eles são alunos de diferentes idades, origens, vivências, né, cada um com a sua experiência de vida e com seus valores morais. Então, cada aluno precisa ser visto de maneira diferente, porque cada um tem, né, além de tudo isso, a gente ainda tem a indisciplina, né, porque por conta desses alunos virem pelo conselho tutelar, então, assim, muitos não querem estar na escola, então, é bem complicado. Então, o relato da minha implementação, então, acompanhamento da planilha, né, repasse ao pedagógico, que apresenta as falta de rendimento escolar, a gente analisa os alunos que estão faltando, qual a justificativa, analisa e entra em contato diariamente com esses alunos, então, que não estão frequentando, mensagem no grupo de pais, fazer ata, né, a gente convoca muito, faz ata, e faz, inclusive, essa reunião com a conselheira. Todas as terças-feiras, a conselheira Gleice vem e a gente faz a convocação desses pais de alunos que não estão vindo, então assinam lá, tem uma folha lá que ela faz assinar, a gente faz ata, tudo, e daí ela, quando faz um acompanhamento de 30 dias, se esse aluno não parar de faltar, é encaminhado para a promotora de justiça, que é responsável pela vara da infância. Então, aí lá ela faz o chamamento desses pais, junto com o aluno, e esses pais têm que justificar o porquê do aluno não estar vindo para a escola. Aí inserimos no SERP, a reunião agendada com a conselheira, inserir as observações no LRCO, porque nós temos um relatório que a gente tira, né, e os professores têm que inserir essas observações dos alunos, e quando a gente chama os pais, a gente também já faz a leitura desse relatório lá, que sai no relatório geral no LRCO. Também consultamos o BA sobre a frequência dos alunos, né, do aluno menor, e semanalmente realizamos com a conselheira Gleice reunião com os responsáveis, alunos com baixa frequência, registramos em ata, documento de convocação, que foi realizado no colégio com hora e data marcados pela convocação. Então, né, quais os resultados, então, que a gente observou? É que realmente houve uma diminuição da evasão escolar, né, mas o trabalho na EJA é constante, porque, assim, quando você se percebe, logo tem aluno que volta a faltar, né, então, e, assim, a nossa maior preocupação, e, assim, é a questão dos pais, né, do acompanhamento dos pais, porque eles acham que os alunos estando na EJA já são adultos. E muitos, quando chegam aqui, falam, mas eu não sei mais o que fazer com meu filho. Né? Daí a gente fala para eles, mas teu filho está sempre no celular. Sim, está no celular. Quem comprou o celular para ele? Foi eu que comprei. Então, tira o celular dele, você que comprou, você que deu o celular para ele, né? Então, eles agem como se os próprios alunos já se mandassem, já soubessem o que fazer, e, né, a gente não tem um retorno, né, das famílias. Então, essa é a nossa maior dificuldade, né? No caso, os responsáveis, o pai, mãe, com quem o aluno mora, né? Pois eles não participam da vida escolar do menor. É muito largado, como se fossem adultos, né? Os diálogos feitos pelos responsáveis se colocando no mesmo nível que o filho, entendeu? Tipo, discutem. Por que você não me emancipa? Mas você é menor, para você estar na escola mesmo emancipado, o seu pai é que vai ter que ser responsabilizado, entendeu? Então, eles não entendem, eles se colocam no mesmo nível que os filhos. Então, ali, a gente procura, então, sempre estar trabalhando esse tema com os professores, essa de vestidinho aí sou eu, essa é a minha diretora auxiliar, que estava tirando a foto, e eles são os meus professores. Então, a gente procura trabalhar com eles. Aqui, nós estávamos trabalhando metodologias ativas. Se você olhar lá a gente fez grupos, né, de professores, nós estávamos trabalhando e eles estavam apresentando. Então, a gente fez grupos para estar trabalhando com eles, algumas metodologias ativas para a gente fazer a melhora, né, na questão. É isso, então.
Obrigada, professor. Obrigada, pessoal. Elisângela, olha, essa busca incessante, incansável, com várias estratégias para reduzir a evasão e frequência, é uma das missões da IGE. Só perguntar, de título de curiosidade, aqui, bem rapidinho, o que tem nessa planilha aí? O que está escrito aí? O que está pedindo na planilha? Desculpa, professor. Eu estou de curiosidade, é bem rapidinho mesmo. O que está escrito na planilha aí que você mostrou para gente? Que dados você está pegando aí na planilha? Desculpa, professor. Os dados é a Isso. frequência. A gente só presença e ausência. A gente coloca o nome, daí tem a data, né, o mês, e daí a frequência, ó. Esses que tem pontinho é que estão faltando. Então, a gente todo dia... Eu queria, se o professor parar de compartilhar, só para o professor, eu quero mostrar daí lá no WhatsApp como é que a gente coloca para eles. Pode ser? Isso é. Faz rapidinho lá, Elisângela. Tá, só para... Bem rapidinho. Aqui. Eu acho que aqui não tá... Peraí, só colocar lá, que eu acho que alguém mexeu. Enquanto você vai fazendo aí, Elisângela, Alessandra, você vai compartilhar o seu aí? Pode falar, professor. Não, tô perguntando a coisa parecendo aqui. Oi, Você vai compartilhar o seu? compartilhar aqui. Tomara que dê certo. Beleza, então... Peraí. Não, mas então só espera um pouquinho, Elisângela, compartilhar aqui, depois vai você, tá? Deixa eu compartilhar, professor. Tá bom. Bem rapidinho. Eu não compartilhei com você? A gente coloca assim, ó, diário, né? Ó, a gente coloca diário, né, ó. Aqui, então, dia 2, os alunos faltosos, né? E dia 3, no caso, foi ontem, então a gente coloca dessa forma, alunos que não vieram. Entendi. Todo dia você coloca os alunos que não vieram no grupo WhatsApp da turma. Isso, aham. Entendi. Esse grupo é da turma, não é do professor. Da turma. Sim, da turma. Quer que eu coloque de novo? Da turma, sim. Não precisa. Tá bom. Entendi, Elisângela. Muito obrigado pela informação e parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Vida de pedagogo não é fácil, né? Sai uma pedagoga, Elisângela, entra uma pedagoga, Alessandra. Pode ir, Elê. Peraí. Não foi, né? Ainda não. Posso jogar o link aqui para você compartilhar para mim? Manda lá. Veja se vai, por favor. Peraí. Eu entrei que já vou compartilhar já. Aí você vai falando para mim, tá? Só para trás, para frente, para um lado, para o outro, tá bom? Aí, essa daí. Ok. Então, eu sou a Alessandra, sou pedagoga do Núcleo de Curitiba, no município de Curitiba, do CBJ Maria de Lira. E vamos falar de novo de frequência, porque acho que essa é a luta de todo pedagogo, né? Manter esses estudantes na escola e combater essa evasão escolar. Então, a estratégia é a ação conjunta com a equipe pedagógica, professores, né? Os estudantes e os funcionários para combater essa evasão escolar. A gente não mudou o planejamento inicial ali, né? E essa estratégia foi feita em agosto. Mas ela continua até dezembro, porque a gente tem que manter esses estudantes na escola e é uma luta diária, né? Então, também, diariamente, é feita a chamada pelo representante da turma numa planilha específica, né? Identificando em frequência escolar, primeiro é realizado o contato do próprio estudante. Geralmente é o próprio estudante, o representante da turma, que tem o grupo do WhatsApp ali, e que faz o contato com esse colega da turma para compreender os motivos que ele está faltando. Eles se sentem valorizados, né, com essa ação dos colegas e seus pares, se preocupando. Tem o meu colega que se preocupa comigo, não é a pedagoga me ligando num primeiro momento dando bronca, né? Depois, o representante da turma passa as informações do que ele descobriu do colega, para a pedagoga da turma, né, que analisa a situação, e se no outro dia o estudante não veio, aí sim o setor pedagógico faz, não, está com 3 faltas, então agora a gente vai ligar, ou ele não me retornou, ele não me responde, aconteceu alguma coisa, né? Então, ou até, às vezes não é nem o próprio
representante da turma que faz isso, mas vem um outro colega, aconteceu alguma coisa com fulano, ela veio 2 dias e sumiu. Então, são os pares ali que vão fazendo esse alerta, né? Aí o contato pela pedagoga, eles voltam lá um pouquinho, hein? Surte bastante efeito, pois eles se sentem pertencentes do grupo. Então, depois que o colega liga, a gente liga também, se não voltar, para entender o que aconteceu, manda mensagem. O ligar é mais difícil, né? É os áudios e as mensagens no WhatsApp. Alguns estudantes precisam dessa cobrança, né? Do retorno para a escola e até mesmo a escuta. Porque às vezes eles precisam só de não desista, você vai dar conta. Ou o que a gente pode fazer, passar alguns passos do presencial para o EAD, que a gente tem o EAD aqui na escola, para não ter essa desistência e continuar estudando, né? Pode passar. E no final do mês de agosto, os estudantes que não tiveram falta, né, que foram falta 0 no mês, foram premiados pelo setor pedagógico, incentivando os demais a se tornarem falta 0. Daí ali tem as fotos da premiação, né? Antes das fotos, tem ali a direção, as pedagogas premiando os estudantes do evasão 0, né? E isso vai diminuir a evasão. É um milagre? Não, não é. Mas é uma tentativa que a gente faz, né? Diária aqui, constantemente, para conseguir manter esses estudantes. Agora foi prometido os doces para eles, né? Eles ganharam um caderno e eu prometi os bombons, porque tem uma aluna na sala que vende os doces. E ela faz propaganda dos doces e numa aula ela trouxe, no módulo 1 ali, ela trouxe os doces para os colegas experimentarem. Daí eles adoraram. Então, quem não faltar no mês, para a próxima premiação é os doces. Então, agora eles estão esperando os doces da colega para, né, no final do mês, para ganhar para ser falta 0. Né? Até quero fazer até um comentário ali da Elisângela, né, que ela colocou dessa parceria com o Conselho Tutelar, que vai na escola, que é excelente isso, e que aqui em Curitiba é bem difícil a gente conseguir essa parceria, o conselho na escola, de vir, de fazer reunião, né? Eles dão realmente uma outra realidade, assim, e é bem gratificante saber que tem municípios que conseguem fazer isso, porque para a gente é bem difícil. É o inserir no certo, encaminhar e ficou por ali, né? Ou quando eles nos procuram, quando tem a cobrança do Ministério Público, né? Mas não desse efetivo trabalho. Então, é isso. E Alessandra, realmente, quando a Elisângela estava falando, na hora eu pensei isso que você pensou também. Como no interior, assim, esse contato do pessoal do Conselho Tutelar, pessoal da Justiça, etc., com a escola, essa proximidade dá resultado, né? E que em Curitiba é tão complicado você conseguir fazer isso. Não sei se cada demanda, não sei a cultura, não sei, ou é tudo isso junto, mas é difícil você fazer isso. E vocês percebem, gente, que as duas pedagogas abordaram o mesmo tema e está todo mundo buscando meios, estratégias, ferramentas, doce, é comida, controle rígido, é ligar, é correr atrás. Está todo mundo muito empenhado realmente na redução do combate à frequência, né? Na desistência do aluno, né? Isso aí é uma política permanente dentro da educação de jovens adultos, né? Se o pessoal com o ensino regular já estão preocupados com isso, e nós lá na EJA, né? Calcula a situação nossa, que é uma modalidade que já tem isso já de longa data, né? Nós é mais difícil. Só achei engraçado uma coisa, Alessandra, todos os estudantes premiados aí têm a mesma cara. Até estranho isso aí. Só essa observação. Todos os mesmos, né? Todos felizes, pelo menos, né? e todos com problema de amarelão. Obrigado, olha, obrigado mesmo. Priscila, tua vez. Vamos ver aqui se a Priscila pôs o link aqui, senão você quer compartilhar para aí, Priscila? Eu estou aqui, não, se o senhor puder compartilhar aí para mim. Com certeza. Peraí, que não está preparado para o sucesso, tá? Às vezes as coisas acontecem. Eu não consegui colocar, eu não tinha opção para mim colocar CED, aí ficava só restrito.
Ah, não esquenta não, que dá um jeito. É só não dá um jeito que passa de dívida, que o resto aí dá um jeito para tudo. Se eu der uma engasgada no meio aí, não liga não, que eu sou bem tímida, tá? É? Por isso que eu já não falo muito. Menino do céu, timidez que a gente não tem vez, não. Ele veio aqui, ó. Eu tô enrolando você aqui porque eu tô procurando, mas agora eu achei. Uhum. Agora eu achei. Tem nome de gente, a Priscila tem nome de gente importante, que tem nome muito grande. Quando tem nome muito grande, que a pessoa. Aqui, ó. Priscila Maria Odília Catambulo. Escatambolo. Eita, nós, hein? Peraí que eu ponho. Eu vou melhorar essa apresentação, que tá muito Já não tô confuso aqui. enxergando. Não, calma aí. Tentar apresentar como aqui. Assim, ver se melhora. Opa. Ai, top das galáxias. Pode ir lá. Mas tá pequenininho, não tem como aumentar? Aqui Tem. pra mim tá parecendo Tá que tá miúda. pequeno. Tá miúda ainda? Tá. Tem como aumentar um pouquinho? Pera um pouquinho que eu tô ajustando aqui. Priscila. Ai, meu Deus, por que tá abrindo desse jeito? É porque tá em PDF, né? Eu não sei, não. Tá abrindo assim. Vou tentar fazer assim, vou tentar ajustar por aqui, ó. Ah, rapaz. Mas eu também sou um Zé, hein? Eu não tô compartilhando a guia certa, né? Ah, agora. Você conhece o Zé? Sou eu, Zé. Bom, boa noite, né, a todos. Eu sou a professora Priscila, sou pedagoga também, mas no momento eu tô atuando na sala especial, né? Eu trabalho no Colégio Integral, em Campina da Lagoa, do Núcleo de Campo Mourão. O tema da minha implementação é as eletivas. Até foi abordado algumas aulas aí sobre essas eletivas que a gente faz na escola. Qual a estratégia e os objetivos previstos que foram alcançados, né? Foi uma aula expositiva com o uso de multimídia, explicando as principais características sobre as composições artísticas, porque a seletiva onde eu fiz os trabalhos é a arte, é dentro da arte, né? Então, foi utilizado vários tipos de artes com os alunos. Foi usado tinta, carvão vegetal, palitos de sorvete. Eles aprenderam a fazerem tintas naturais, né, usando café, e entre outras, né, água, pincel, cartolina, e atividades na madeira, pinturas em madeiras, né. As atividades em salas de aula, só um pouquinho, professor. As atividades em sala de aula é seletiva, ela mistura, né? Então, foi os oitavos e os nonos anos. Tem alunos nessas turmas que, na eletiva, né, que tem altas habilidades em artes, então umas pinturas magníficas que a gente vê. Tem alunos com TDAH, tem alunos autistas. Então, dentro dessa eletiva, foi maravilhoso para eles, porque muitos desses alunos acabam tendo uma autoestima mais baixa, acaba, né, tendo... Então, a gente ajudou muito esses alunos a levantarem um pouco, né, essa autoestima deles, questão de concentração, socialização, né, e outras habilidades também. Pode passar, professor. Um segundinho só. Tudo bem. Aqui, achei. Vai lá. Então, essa disciplina dos eletivos ela é um dos componentes da parte diversificada, né? Que deve promover enriquecimento através da interdisciplinaridade. O desenvolvimento dessa eletiva específico foi elaborado para os estudantes do oitavo e nono anos, do ensino fundamental, com o intuito da valorização e transformação e apreciação da arte, porque muitos deles têm a arte para eles é vida, né? Uma aula, tem as aulas expositivas com o uso de multimídia, explicando, como eu falei anteriormente, que a gente coloca na TV, em sala de aula, os exemplos para eles estarem fazendo. Amplia o repertório cultural do aluno também, a partir, né, dos conhecimentos estéticos, artísticos, contextualizados, aproximando o universo cultural
né, da humanidade nas suas diversas representações, e que se forma, de uma forma singular de pensamento, né, de cada estudante, que eles possam criar. Então, quando eles estão fazendo, é uma criatividade, assim, é uma imaginação que eles têm muito ampla, assim, que nem a gente imagina tudo aquilo que eles, aquela criatividade toda deles, né? E no final do primeiro trimestre teve a culminância, que é a exposição de todos os trabalhos dele, que daqui a pouco eu vou estar mostrando alguns, que ocorreu através da comunicação para a comunidade escolar, foi feita essa culminância para a comunidade toda, para os pais, né, e tudo mais, que foi produzido por eles. Durante as oficinas de artes plásticas, né, tem as artes plásticas, música, literatura, teatro e dança, que engloba, né, em tudo dentro desse trabalho, né? Pode passar, professor. Então, essa aula ajudou os alunos a superar várias dificuldades, como eu tinha dito, questão de autoestima e tudo mais, que eles enfrentaram anteriormente também. Em avaliações formativas realizadas antes e depois da aula, notou-se uma melhora na compreensão dos conceitos artísticos deles também. Então, eu continuarei utilizando esses métodos, né, interativos e as atividades práticas para manter o interesse e melhorar a compreensão dos alunos em futuras aulas, né, futuras aulas de artes, dentro dessa letiva. Essa letiva ela acontece toda quarta-feira, inclusive hoje tivemos aula com eles, que é onde a gente mistura todos os alunos, né? E então é isso. Os alunos eles gostam, eles amam esse trabalho. No próximo slide tem algumas fotos. Pode passar, professor. Aqui os resultados alcançados, perdão. Então, teve a melhoria na compreensão, né? Os alunos entenderam melhor os conceitos, a estrutura da composição artística, houve progresso na criatividade e nas habilidades dos alunos, a participação e interesse dos alunos aumentaram significativamente, os alunos mostraram maior motivação e curiosidade por esse tema, né? Então, as atividades práticas foi incorporar mais atividades e encenações de eventos artísticos, né, para tornar o aprendizado mais dinâmico e envolvente entre eles. Então, desenvolvemos esse projeto colaborativo, onde os alunos criaram e apresentaram os trabalhos entre diferentes aspectos da arte, né? Pode passar. Então, as dificuldades que eu tive, só um pouquinho, pode voltar. As dificuldades que eu tive foi aquela questão que eu acho que a maioria, né, tem, que foi que cada aluno tem o seu ritmo de aprendizado diferente, né? Então, para lidar com isso, planejei atividades diferenciadas, como trabalho de arte em grupo, onde eles podiam ajudar uns aos outros, garantindo que todos acompanhassem o conteúdo. Então, colocamos na TV para que todos observassem a arte a ser aplicada. Então, é onde a gente colocava os exemplos lá para eles estarem fazendo. Pode passar. Então, aqui tem algumas atividades, né? Igual nas fotos dá para ver uma arte em madeira, né? Que é onde cada um fez o seu trabalho. Pode passar, professor. E nesse próximo é onde a gente teve um dia que a gente levou eles em frente à igreja matriz aqui da cidade. Eles sentaram em frente à igreja e desenharam a igreja toda. A igreja que é grande, então saiu cada desenho magnífico. Aí tem esse terceiro que é feito tinta natural, que é feito com café, né? Que eles misturam a água no café e vai transformando o seu desenho. É isso, professor. Obrigada pela atenção. Ô, Priscila, você não é tímida, não, menina. Você é muito criativa. Muito Eu acho que eu falo muito rápido naquela ansiedade. Fala nada, fala rápido sou eu, que sou meio atropelado. Parabéns, viu, Priscila? Obrigada. Parabéns mesmo pelo seu trabalho e obrigado por estar conosco, tá bom? Obrigada. Agora vem a Lúcia. Lúcia, agora é a tua vez. Compartilha. Compartilho sim, Lúcia. Só pegar aqui, já vou poder colocar aqui para ti, tá bom? E já vamos fazendo já. Sangrando, tá? Às vezes ele começa... Eita, nós, bem agora, menino. É texteada mesmo. Eita, nós, hein? Já melhor.
Peraí um pouquinho, tá? É isso, pode falar, Lúcia. Então, eu sou Lúcia, eu trabalho História na socioeducação, né? E o meu projeto foi desenvolvido na PED do Sense 2, Unidade Socioeducativa, com menores privados de liberdade e com diversas séries, né? Porque a gente trabalha com todas as séries junto, né? Então, o trabalho, queira ou não queira, é em bloco, mas é o atendimento individual. Dá para passar. Então, assim, foram estabelecidas as estratégias, né? Que motivaram os estudantes ao conhecimento, à prática de metodologias ativas, dentro dessas, para desenvolver o saber científico. Não teve necessidade de refazer o planejamento, e a data foi no mês de junho. O projeto foi realizado com 2 metodologias ativas no Centro de Socioeducação de Cascavel 2, na qual encontra-se menores em conflito com a lei privados de liberdade. A idade deles é de 12, às vezes até 18, às vezes pega de maioridade, porque eles estavam já aprendidos. Inicialmente foi feita uma conversa sobre o conteúdo, né? Onde foram desenvolvida uma pesquisa referente à atividade que seria realizada por eles, com uma pesquisa com pais, avós, né, onde foram levantados os dados do desenvolvimento da prática usando a metodologia ativa de estação. Então, assim, só falando um pouquinho, a gente tem um projeto dentro da unidade que é o projeto que História seria o carro-chefe junto com Educação Artística e Educação Física, né? Então, esse projeto, ele começou no mês de junho, onde a gente começa a puxar a questão da cultura. Então, esse ano foi a questão cultural. E dentro dessa questão cultural, nós puxamos uma pesquisa, né? Apesar da gente não ter acesso no Sense 2 à rede social, né? A gente conseguiu levar impresso para esses alunos os textos falando da questão cultural, e nesse desenvolver desses textos também foi muito interessante, que vale a pena até expor, que os meninos, quando tinham visita, eles têm visita uma vez por semana da família, eles tinham que pedir para a avó, para o pai, para quem viesse, qual que eram as brincadeiras que a avó fazia na infância, qual que era, então eles escreveram carta pedindo, os que não eram da cidade, que às vezes não tem visita, pediam por ligação, voltavam naquela euforia, né? Então eles fizeram todo esse levantamento, então englobou nesse trabalho as lendas, as brincadeiras, toda essa questão cultural, né? Claro que foi realizado um estudo direcionando e desmistificando algumas coisas que existem dentro dessa questão de lendas, de mitos, de crenças. Pode passar, professor. A gente culminou o trabalho no ginásio de esporte, onde foi feita uma exposição de todos esses trabalhos. Foram feitas algumas danças folclóricas, e principalmente a quadrilha, né, que é o carro-chefe. Foram realizadas diversas brincadeiras, que, comparando, que hoje eles nem conheciam, que nem o rabo do burro, corrida do saco, que eles nunca tinham feito, passa-anel, foi até interessante, né, os meninos passando anel, que eles têm toda aquela questão do mito, né, dentro da socioeducação. Foram feitos petecas, trava-línguas, poesia e tantas outras. No final, em sala de aula, foram realizadas uma avaliação do tema desenvolvido, onde os alunos puderam emitir a sua opinião sobre o conhecimento adquirido. Dá para passar, professor? E também, depois desse conhecimento... Onde só, eu acabei fazendo coisa errada aqui, calma aí, eu apertei sem querer aqui. Peraí, aguenta aí só, que eu vou repor. E daí, depois disso, a gente também levou para a sala de aula, né, toda essa conversa, teve algumas coisas interessantes, né, porque não teve só a participação dos meninos, mas também a gente teve a participação de técnicas, de educadores, que acabaram participando, né, e fazendo parte.
E após o término do projeto, foram observados os seguintes resultados. A utilização de metodologia ativa tornou os conteúdos mais atrativos para os próprios alunos. Os alunos e docentes se envolveram em várias etapas da implementação, vivenciando e conhecendo essas brincadeiras, a cultura da época distinta. Inclusive, cada menino que em Rabo do Burro, o menino dizia, olha, a minha avó brincava disso quando era pequena, corrida do saco, meu pai falou que quando ele ia para a escola, então foi uma coisa assim, bem interessante lá no ginásio, né, esse compartilhamento, depois em sala de aula também. E a forma das ações desenvolvida dentro disso, nós tivemos que cada conteúdo trabalhado na sequência, que a gente continua trabalhando, eles estão sempre relacionados, né, que seria assim um carro-chefe ali que está relacionando. Isso facilita a compreensão de toda essa diversidade cultural existente na sociedade e, ao mesmo tempo, ela promove a resiliência pessoal a respeito das demais pessoas, e principalmente das crenças e da diversidade. Daí tem as fotos agora. Aqui nós temos a dança, né, que eles dançam com nós professores, né? Aí é uma dança, só que daí a gente colocou, tem mais. Não houve dificuldade, né, no tema. Aqui foi feito um painel, onde foi representado que era... E esse painel até interessante, que foram eles que fizeram com a professora de artes, que ela levava eles, e daí a gente trabalhava em sala, que o menino contou que na época dele, que era na igreja, que tinha o casamento, daí a professora de artes produziu, e não foi um menino que fez, era cada turma aqui, a cada 2 aulas que tem, nós demos 2 aulas, né? Quem ia lá continuava, então não é um trabalho individual. Tem outra... aqui tem a corrida do saco, que eles nunca tinham feito, eles amaram de paixão, e o engraçado é que quando eles ganham, os ganhadores, a gente leva um pacote de bala, e daí tem assim, o primeiro lugar recebe 5 balas, o segundo lugar 4 balas, o terceiro 2 e os demais participantes 1. É até interessante, eles acabam chupando bala, que é uma coisa que eles não têm acesso lá dentro, que é o que atrai também, né? Daqui o Rabo do Burro também foi produzido por eles, né? Que é em conjunto. Tem mais uma. Aqui é a brincadeira da argola também, que foi resgatado, né? Isso é comum, que eles nem conheciam esses meninos da socioeducação, eles são à mercê de uma sociedade, né? Tem mais uma foto. Essa aqui é produzida por eles, é a pintura deles, que daí essa pintura... a gente já é feita agora, quando a gente resgata, e daí fica para novembro, para a questão do AFA. E é feita por eles. E aqui são nós, professores, que participamos do projeto. E assim se encerra o nosso projeto. Eita, turma bonita, gente. E dá uma repercussão e um trabalhão, mas vale a pena. Calcula se esses meninos não gostaram dessa aula, gente. Eles estão lá trancafiados. A parte mais gostosa, que é combinado com cachorro-quente, com comidas típicas. Inclusive, a gente faz várias comidas típicas. É uma manhã por casa, né? Daí a gente leva, por exemplo, cada casa nossa tem 10 meninos, 8, 10 meninos, a gente leva eles e fica a manhã inteira nessa atividade. É uma atividade sensacional. Mas cara, eu não fico imaginando se eles não gostaram, né? Eles estão lá trancafiados lá. Vai para um jogo de brincadeira, resgate de memória. O legal que a gente teve a participação, meninos que não tinham contato que nem com a avó, eles tiveram que pedir, que eles nem sabiam que a avó brincava, a avó é velha, com 50 anos para eles é velha, sabe? Então, a avó é velha, a mãe nunca, sabe? Então, eles tiveram que resgatar essa questão. Então, houve uma questão de integralidade entre a comunidade indiretamente, né? É muito legal esse trabalho que a gente faz. Parabéns, viu, Lúcia? Parabéns, viu, Lúcia? Obrigado também por ficar conosco, né, durante esse período, e melhoras para você de saúde. Assim, obrigada. Tá bom? Já estou melhorando. Isso, é legal. Interagindo é melhor, né? Sim. Márcia, tua vez. Agora, depois da Lúcia, acho que eu nem vou conseguir.
Consegue. Por quê, amiga? Por que não? Não, porque ficou perfeito, amei. Das outras meninas também. Ô, professor, eu tenho mais coisas, mais fotos, mas eu não coloquei devido à autorização que tinha, eu tirei várias fotos. E quando o senhor iniciou falando da foto do prédio, nós temos várias fotos lindas do nosso prédio. Ele foi construído em 1955, e ele é de 2 andares, e a vista dele dá para a usina, que é a fonte de renda, de trabalho de toda essa cidade, e de 98% dos nossos alunos. E eles ficam sempre lá nas sacadas admirando, mas eu não coloquei. Então, vamos lá. Sou do núcleo de Londrina, cidade de Florestópolis, do CBJA, Colégio Estadual Genésio Franco da Rocha, terceiro NEM AD. Eu sou professora de língua inglesa, mas eu fiz uma parceria com a professora Marli, do Projeto de Vida. E pode passar, professor, fazendo favor. Os objetivos da aula são obter a atenção necessária para um bom desenvolvimento da atividade. Professora, eu vou falar um pouco, vou ler, mas eu gosto mais de falar assim do que lendo, tudo bem? Fique à vontade, tá? Do jeito que achar Então, o objetivo era fazer com que cada aluno, aluna, né, se conhecesse. O que foi necessário? Tivemos que mudar, sim, algumas ali da V1, para fazer o que foi necessário, fazer com que eles tivessem mais autonomia, e gratificação perante as propostas realizadas, e também análise e finalização dos trabalhos a partir de debates em salas de aula. Nós fizemos, foi a metodologia ativa Storytelling. Pode passar, professor. Que visava o autoconhecimento. Na disciplina de projeto de vida, essa aula 4, eu tinha um espelho grande na sala, onde eles se observaram várias vezes. Eu dei a eles esse espelhinho aqui, um para cada um, para que eles pudessem fazer várias atividades, várias análises através desse espelho, inserir também algumas palavras de língua inglesa. Então, olha lá, o autorretrato. O autoconhecimento e o autocuidado são competências socioemocionais fundamentais para o desenvolvimento pessoal, profissional e cidadão. E fiz alguns questionamentos para eles, né? A partir das indagações, a gente foi vendo como eles reagiriam. O que essa aula, o que essas indagações iam servir para eles. Professor, você pode subir só um pouquinho? Que eu não tenho uma parte aqui que eu não estou conseguindo ler. Não, aqui. Eu vou tentar, sabe por quê? Porque quando você faz assim... Não, tudo bem. Mas eu vou falando. Como a nossa sala é uma sala mista, nós temos adolescentes e pessoas já acima dos 60 anos. Eu vou mandar, professor, as fotos do prédio, nem que for em particular para o senhor. Vê se ajudou aí. Isso. Como a sala do CB já é uma mista de adolescentes, jovens e adultos, foi proposto que formassem duplas ou pequenos grupos e registrarem em seu caderno quais são suas principais, para eles, características físicas e quais alterações, eu não estou conseguindo ler, percebidas em si, mesmo quais são as suas características físicas. E o que eles notaram diferença neles durante a passagem dos anos? Tem um pessoal que agora está postando muito na rede social, jovem, daí como ele vai envelhecendo. Como que você era? Como você é agora? O que mudou? Você se conhece? Você continua com o seu mesmo perfil físico? E o seu intelecto? Não só o físico, né? Acho que passou demais, não foi? Sobe, professor, fazendo favor. Aí. Sim. Pode ir para o próximo, fazendo favor?
Para o próximo, né? Esse, né? Isso. Então, a gente começou a fazer essa análise, eles olhando no espelho. Foram algumas aulas, né, no primeiro semestre, nas primeiras semanas de agosto, e houve lágrimas, houve relatos emocionantes sobre a vida deles. E nesse período, professor, nós perdemos um dos alunos. Eu até tirei as fotos dele também, porque não tinha como ele me autorizar, claro, né? Ele acabou falecendo, e como eu falo que é uma sala mista mesmo. Ele era um aluno que estava tentando fazer um resgate sociocultural, emocional, nesta escola, onde a pedagoga tinha um papel importantíssimo na vida dele, nós também, mas ele era muito apegado a ela. E, infelizmente, ele acabou falecendo por violência, por coisas erradas, né? Mas, mesmo assim, nós tivemos um feedback positivo. Aqui. Não, é aí mesmo. Pois os alunos, de forma prazerosa e participativa, desenvolveram o conteúdo que foi proposto. Um exemplo foi a participação da aluna Janaína. Percebemos que ela sempre deu o seu melhor em todas as atividades. Não é à toa que conquistou 100% de aproveitamento, como já foi dito nas realizações das atividades propostas, né, o 100% das atividades que lhe foram propostas. Gostaria de parabenizar o professor formador José pelo apoio, a professora Marli, que compartilhou a aula comigo, e agradecer o comprometimento dos alunos pela execução desse trabalho. Eu me embananei aqui na fala devido aos slides, e também fui lembrando do aluno, e a gente acaba ficando até, logicamente, emocionado, já que fala de autoconhecimento, né? Professor, pode passar, fazendo favor? Ficou claro que conhecer a importância do autoconhecimento para as tomadas de decisões é a construção de nossas trajetórias pessoais e profissionais. Isso é essencial. Também cabe frisar novamente que é fundamental, através da discussão e atividades de reflexões, expor o que foi aprendido. Eles amaram, queria saber que dia que eu ia mostrar para vocês, como que vocês iam reagir perante os trabalhos deles, mas não consegui pegar autorização, por isso não coloquei muitas fotos. Acho que coloquei somente 3. Portanto, afirmar, isso aqui é uma fala deles, que eu sou assim, pronto, é uma forma de sabotar nosso autoconhecimento e limitar nosso crescimento pessoal. Isso aqui, para mim, foi o ponto, foi o ápice do nosso trabalho. Um pouquinho, mas pode passar. Eu acho que eu não vou conseguir ver essa parte de baixo. Ó, que funciona assim, quando você pega o slide... Mas então, acho que não tem necessidade de ver aquela parte lá. Mas olha, o que eles viram? Olha a frase. Não, que é a pessoa que se diz, eu sou assim, e não mudo. Ainda teve uma aluna minha que disse, afaste-se, professora. Nós aprendemos isso, afaste-se, porque nós somos seres humanos em construção. E eu vou fazer aqui como ela fez. Ela falou assim, quando eu cheguei aqui, ela tem 64 anos, eu via o mundo assim. Hoje eu vejo o mundo assim, né? Não é mais assim. Então, todo mundo que quer pode melhorar. Aqui poderia ser elencado, né, gente, muitas coisas e práticas cabíveis, né? Mas eu friso novamente que foi a metodologia ativa através do storytelling. Pode passar, professor. Até ficou ali um erro de digitação. Aí tem ficou claro a dificuldade com que os alunos têm em falar, discutir a respeito de si próprio. Também ficaram um pouco receosos quando a debater sobre o tema. Muitos afirmaram nunca ter tido oportunidade para tal reflexão de que o autoconhecimento nos auxilia na tomada de decisões. Existem algumas fases que são cruciais para definir nossas perspectivas futuras. Nossas tomadas de decisões influenciam nos nossos relacionamentos interpessoais, amorosos e até profissionais, por exemplo. Aqui tem alguns depoimentos, né, da Reinalda, da Isabela, do Adilson, do senhor José,
E da Estelle, eu vou ler só o da Estelle para não ficar muito cansativo. Então, tenho 17 anos, eu coloquei como ela escreveu. E minha preocupação com minha aparência é grande. Me acho uma feiura. Agora me encontrei. Obrigada, teacher. Como eu disse, eu leciono a língua inglesa. E depois dos demais, mas a Estelle, ela é tão linda, mas ela não conseguia se ver linda como ela é. E eu acho que tem 1 ou 2 fotos, só 3 fotos, professor. Aqui tem a foto deles, alguns filhos que fazem parte do nosso dia a dia, a dona Sueli, que está ali em pé fazendo o desenho, porque eles fizeram o desenho, eles fizeram um painel também, com o seu autorretrato. Tentamos fazer algumas caricaturas. E é isso aí, professor. Ô, Marcela, muito, muito, muito obrigado por você ter participado conosco e também parabéns pelo trabalho, autorretrato. Sabe que eu sempre fui meio reticente com isso, com a EJA, mas agora você falando para mim, você acabou quebrando uma barreira que eu tinha. Eu já dei aula projeto de vida lá atrás na EJA, eu sempre achei que poderia não dar certo, sabe? Mas acho que vou tentar fazer. Eu acho que vou tentar fazer. Você me ajudou e me estimulou. As pedagogas estavam falando também da evasão, né? Hoje, daqui a pouco eu estou indo para lá, hoje nós temos campeonato. Quando que a gente imaginar que eles aceitariam participar de campeonatos na Semana da Pátria? Nunca. Mas a gente sabe que todas as aulas contribuem muito para isso. Eles se conhecendo e se valorizando. Ah, que legal. Parabéns, Marcia. Ayrton, o Ayrton fecha agora, uns 5 minutinhos, vocês, Ayrton, aí depois eu fecho e já vamos para os nossos afazeres da vida, tá bom? Ayrton, é com você, meu amigo. O Ayrton é o bendito fruto nosso, que é o único menino que sobrou, o professor não tem sexo, como eu sou só professor. Tem um Ayrton. Bora, Ayrton. Boa noite. Eu pensei que não ia dar tempo, já estava até tranquilo. Não, vai dar tempo, sim, mas vai rápido e rasteiro. Então, eu vou ser bem sucinto. Sou o Ayrton, trabalho no sistema prisional. É um prazer estar fazendo esse curso com essa galera aí. Cada um tem uma história bastante interessante. Bom, lá, a princípio, né, trabalhar no lugar daquele lá é um desafio e é tudo interessante lá. Essa clientela, por exemplo, que a gente fez esse trabalho, lá dentro do presídio eles já são discriminados, não pode se misturar com os outros, né? A princípio parecia que não ia dar certo, mas deu tudo certo, porque eles são muito, vamos dizer assim, prestativos lá na função. Aí nós fizemos um trabalho interdisciplinar, eu e a fase 1, né, nessa palavra difícil de falar, storytelling aí, contando histórias, onde a gente fez uma roda de reflexão sobre brincadeiras antigas. Os cachorros aqui estão latindo demais, não sei se estão ouvindo. Aí eu levei vários brinquedos antigos ou atuais para mim, né? Bilboquê, bolinhas de gude, dominó, jogos de tabuleiro. Colocamos um tapete no chão e aí a gente colocou as brincadeiras e cada um dava um depoimento. Isso aí, né? As brincadeiras, os objetos estão ali no chão e aí eles foram contando histórias. E teve um fato marcante, porque lá não tem esse negócio de encher os olhos de lágrimas, né? Se chorar, só na ducha que pode chorar, porque eles são os bichão, né? Então, mas quando colocamos o dominó, teve um que quase não aguentou, falou, meu pai, foi lá e pegou o dominó e ficou lembrando do pai dele, foi bem emocionante. Então, para ver como é que funciona uma brincadeira desse estilo aí, que a gente não tinha ideia que ia dar resultado. Aí você já mostrou as fotos do 13, 14, 15, 16, do slide. Aí o pessoal, a professora ali me dando um apoio, porque é a fase 1, fase 2, e aí o encerramento, certo? Seria isso aí, pessoal. Oh, que bacana, Ayrton. Parabéns, eu moro o tempo de escrever, mas vou escrever na sequência aqui. Cadê o aplauso do Ayrton, gente? Ah, que legal, gente.
Obrigado, viu, Muito Ayrton? bom. Obrigado por estar com a gente aí e obrigado pelo lindo trabalho que você faz com essa galera aí, que é uma Beleza. galera difícil. Isso, muito obrigado, Ayrton. A Paula ficou de apresentar, né, Paula? Obrigado. Então, vamos para a Paula. Isso. Paula, com você, tá? Tá. Boa noite a todos. Noite. Então, meu nome é Paula, eu trabalho no município de Morretes. Tá? Eu escolhi uma turma do módulo 1 do EJA para trabalhar. Pode passar, professor. E o núcleo é Paranaguá. As estratégias, compreender a importância do convívio respeitoso para evitar conflitos. Então, a turma que eu escolhi, eles têm um grande problema em relação a respeito. Mas é um grande problema, sim, demais. Assim, toda aula você tem que intervir porque eles não se respeitam, não se respeitam, não se respeitam. E eu comecei a perceber que alguns alunos começaram a ficar chateados com o que eles chamam de brincadeiras. Então, eu trabalhei o tema bullying, né, relacionado com essas chamadas brincadeiras deles, tá? Usei ali a data de 25/7 até 9/8. Pode passar, professor. Então, o que eu fiz primeiramente? Eu abordei esse tema bullying com eles, né, para ouvir a opinião deles, para ver se eles sabiam o que era, se eles entendiam alguma coisa e assim por diante. Escutei, né, a primeiro momento eu não questionei nada, né, eu só escutei as informações que eles me passaram. Daí, em seguida, a gente assistiu o filme Um Grito de Socorro. Não sei se o pessoal aqui já assistiu, mas é um filme bem interessante, assim, para trabalhar bullying, e se a gente for pensar nos altos índices que a gente tem de suicídio, né, que muitas vezes não são tão alarmados assim. Fiz com 2 aulas seguidas para eles assistirem, pedi uma aula emprestada da outra professora, daí eles assistiram o filme nas 2 aulas, que eles estavam mais calmos, a primeira e a segunda aula. No primeiro dia foi somente isso. Daí, no segundo dia, eu voltei para a sala, eu conversei novamente, perguntei o que eles achavam do bullying, perguntei se eles tinham uma outra opinião, além da primeira que eles me passaram, já mudaram. Eu já vi, assim, que o convívio, mas que a sala já estava mais calma, mais tranquila, mais apaziguadora. Pedi que eles fizessem uma atividade, para mim, em folha, como se fosse um mini cartaz, para eles expressarem lá suas emoções, frustrações, realizações, angústia, que eles pudessem expressar para mim o que eles quisessem naquela folha, que só eu iria ver, né, porque eles têm uma retração se outras pessoas vão ler ou vão olhar nesse contexto. E também fiz uma caixinha de sapato que eu chamei a caixinha das emoções. A primeiro momento, eu, Paula, fiquei meio com medo de trabalhar essa caixinha das emoções, porque assim, você mexer com a emoção do outro, mexe com a tua também. E eu sou uma pessoa assim que como eu trabalho desde educação infantil até o EJA, então assim, eu tento ter um olhar por eles assim, totalmente diferenciado, sabe? E às vezes eu acabo que me envolvendo nas histórias, mesmo sabendo que eu tenho que ter um certo limite. Mas fiz a caixinha do desabafo. Nessa caixinha do desabafo, então assim, ali eu comecei a entender melhor alguns alunos, né? A maneira como eles se comportavam, a maneira como eles tratavam os outros alunos, né? O porquê daquela agressividade, o porquê daquele descaso, o porquê eu não tô nem aí para você. Então eu entendi que era uma maneira, era uma barreira de proteção para eles não sofrerem, né? Eles não queriam sofrer, então eles colocaram aquela barreira de proteção. Eu tiro sarro de todo mundo, eu debocho de todo mundo, ninguém é importante para mim e assim por diante. Então foi assim, desafiador assim, mas eu fiquei bem contente com os resultados. Pode passar, professor. Esse primeiro desenho, então, teve vários desenhos. Eu escolhi somente 3. Esse primeiro desenho, ali no comecinho, o menino colocou bem assim, já chega, ha, sem futuro. E isso acontecia com ele em sala de aula. É um dos meus alunos que o outro grupinho falava para ele. E daí ele escreveu nesse mini cartaz dele, né, que o bullying ele pode gerar ódio, né, insegurança, né. E no segundo desenho dele, nessa parte do meio aqui, ele colocou que poderia gerar até uma atitude mais agressiva, que ele colocou até uma arma. Tipo,
quando a pessoa chega no limite, ele poderia agir daquela forma. Ou então, no terceiro desenho dele, que era se enforcar. Então, assim, esse menino já é um menino que a gente já tem um olhar diferenciado, porque a gente sabe os problemas particulares que ele tem em sala de aula, porque nós temos a nossa vice-diretora aqui, que a gente fala assim, que ela conhece todos os hemorroides. Então, quando a gente quer saber de fulano, a gente vai para ela, porque ela conhece desde pai, família e histórico escolar. E esse menino a gente já tinha um olhar diferenciado, daí com esse desenho eu fiquei, né, eu tive mais carinho, mais atenção com ele. Pode passar, professor. Aqui, esse aluno colocou também em relação a respeito, né, a relações conturbadoras que acontecem em sala de aula, né, a aprender a respeitar, né, o ambiente escolar, a Jamile colocou como um todo, sabe? Pode passar, professor. E o último, né, que ela colocou assim, respeitar as diferenças e as qualidades dos outros é evitar a prática do bullying entre as pessoas. Pense nisso. Então, assim, foi uma coisa bem simples que eu fiz em sala de aula, mas assim, que eu fiquei bem contente, porque eu conheci eles melhor, por mais que eu tenha essa empatia tento ter essa empatia com todos, eu acho que o nosso relacionamento em sala de aula ficou super agradável agora. Eu consigo entrar, eu consigo conversar. Eles ainda têm aquelas brincadeiras que eles chamam, mas ao nível que era, que às vezes até a direção teria que intervir em sala de aula, acabou. Eu fiquei bem feliz. Foi simples, mas eu gostei muito. Paula, parabéns, Paula. Cadê o parabéns da Paula, gente? Muito obrigado, Paulo, pelo seu trabalho. Gente, esse trabalho do bullying tem que ser feito, refeito. 3 meses depois faz de volta, 5 meses depois faz de volta, que eles vão mudando, eles vão se habituando, sabe? Porque o errado é mais fácil aprender que o certo, né? Então, tem que ser sempre ali, é um trabalho todo ano, e às vezes mais de uma vez por ano. Obrigado, Paula, por fazer esse compartilhamento conosco. Muito bacana e muito preocupante aquele desenho daquele estudante lá. Preocupante mesmo, tá? Gente, faltou alguém apresentar? Não? Então, agora eu vou fazer o fechamento. Vai ser rapidinho, gente. Um máximo 5 minutinhos. Eu até pedindo uma ajudinha para vocês. Vai ficar 5 minutos a mais aí. Acho que nem vou utilizar isso, tá? Então, o fechamento aqui é o seguinte, ele é muito simples. A nossa segunda jornada chegou ao fim, a presença e participação ativa enriqueceram o grupo de estudos e contribuíram muito para a aprendizagem dos nossos estudantes. Estamos com a cabeça cheia de ideias e as experiências nos inspiraram a criação de novos caminhos. Obrigado a todos vocês por ter sido um presente nessa jornada, tá? E eu gostaria de fazer um convite ou um pedido, tá? O primeiro convite é, se algum de vocês quiserem se inscrever para a terceira jornada, você já viu que eu apresentei o tema da terceira jornada, né? A terceira jornada virá com temas diferentes dentro da EJA. Se algum de vocês se sentir convidados e continuar trabalhando essa questão da EJA, e se quiser se inscrever comigo, eu vou me sentir muito, muito, muito feliz com isso. Se por acaso você não quiser para outro temático, não quiser fazer tema nenhum, aí que é o pedido, né? Eu vou pedir para vocês, se vocês conhecerem alguém, né? Conhecer alguém dentro da escola que vocês trabalham, né? Que vocês sabe que querem fazer o formadores, né? Seja para conseguir a pontuação, seja para aprendizado, ou até mesmo seja para descontar da hora de atividade, para não ficar na escola, para ir para casa. Tem alguns que estão ainda até nessa vibe, entendeu? Então, ó, faz propaganda minha aí, gente, por favor, ele está precisando de pessoas para a terceira etapa, tá bom? Esse folderzinho aí, depois eu vou distribuir no grupo do WhatsApp, né? E se vocês puderem mandar para frente aí, por gentileza, moçada, eu agradeço bastante se conseguirem fazer, porque trazer uma pessoa, 2 para mim aí, vou ficar muito feliz, tá bom? Quer falar, Luciana? Você Quero não fazer me uma fotinha de todo pôs no mundo. grupo de WhatsApp. Hã? Você não me colocou no grupo. Ave Maria, menina, sabe por que eu não coloquei? Porque eu só coloquei as pessoas que quiseram, porque eu coloquei o link no primeiro dia de aula. E eu não... Tá? No primeiro dia de aula, eu coloquei o convite lá no grupo do Class. E depois eu deixei lá. Quem quis. Quem não sabia, quis. Mas, se puderem fazer uma propagandinha minha, eu agradeço. Peço para que vocês...
Fiquem aí, bonitinhos aí, olhando para cá, para tirar uma fotinha, gente. Por favor. Ó, peraí. Gente, eu agradeço muito a bondade de vocês, tá? Agradeço muito a bondade de vocês, com a paciência que vocês tiveram comigo, nos meus erros, nas minhas confusões, nas minhas brincadeiras. Agradeço imensamente a contribuição de todos vocês por esse tempo, tá? Quero que vocês tenham um resto da semana abençoado, um feriado que vai ter aqui nos dias aí tranquilos, e a gente se vê, se for o caso, tá bom? Um abraço a todos e todas, gente. Fique com Deus, hein? Tchau, professor. Obrigada. Até mais, gente. Um abraço. Até mais. Boa noite, professor. Até mais.